Eu vou falar do poder da oração. Presta atenção nisso aqui, ó. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Olha lá. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Esse é o objetivo da perseguição do mundo, né? Maltratar os que pregam a palavra, os que semeiam a palavra. E eles querem passar uma imagem ou eles querem denegrir a imagem. E às vezes contrariar. Eu fico imaginando como deve ser difícil para esses que perseguem essa obra. Por quê? Porque quem vai denegrir, quem vai conseguir? Só se as pessoas elas forem bem vulneráveis e muito ignorantes em relação às coisas de Deus. É aquilo que eu falei do falso e do verdadeiro. O falso vai ser desmascarado sempre, vai ser derrotado sempre. O verdadeiro vai prevalecer. E eu desafio você que me chama de falso profeta a botar suas obras e eu ponho as minhas, para ver quem é o falso e quem é o verdadeiro. Quem é que Deus usa? Através de quem Deus opera? Eu estou desafiando. Está vendo esse rosto aí? Dá uma olhada aí para você ver, ó. Olha esta mulher. Meu Deus, essa mulher estava profundamente triste. Na verdade, estava desesperada. Eu queria que fosse possível mostrar-se. Ela aí já estava bem melhor, mas ainda estava ruim ainda. Ainda estava ruim. Essa mulher volta depois. Tem a outra parte, minha filha? Para mostrar? Eu vou entrar na mensagem direta agora. Porque Herodes, o governador Herodes, o rei Herodes, tetrarca, né? Tetrarca é um reino dividido em 4, né? O que é um tetrarca? Tetrarca é um rei que dirige, que governa uma das 4 partes do reino. São 4 reis cuidando de um reino. Então, ele é um dos 4. Olha a diferença. Ele é um dos 4. Como Pilatos era um, né? E olha a diferença. Você acha que um falso profeta pode fazer isso? Não. Ah, mas foi Deus que fez. É claro que foi Deus. Só que Deus não atende a falso. Não. Deus não ouve a falso, não. Se você achar que Deus ouve a falso, você está doido da cabeça. Aliás, foi o que o cego falou, né? Aquele cego era inteligente. É engraçado que ele nunca foi em escola, porque antigamente não tinha escola para cego. Hoje tem. E ele falou assim, dê glória a Deus, porque esse homem é pecador, esse homem te curou. Ele falou, se ele é pecador, não sei. Se eu era cego, agora eu vejo. E uma coisa eu sei também, né? Que Deus não ouve a pecador, mas se alguém teme a eles, aí esse ele escuta. Ou seja, ele quis dizer o que peca premeditadamente. Aí esse ele atende. E ele atendeu Jesus, né? Foi isso que ele quis dizer. Então vamos lá, Herodes mandou maltratar os homens de Deus, ó. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, quer dizer, matando, né? Olha só. Vendo ser isto agradável aos judeus. O mundo gosta disso, né? O ser humano é muito mau, né? Alguns que nos perseguem sabem que isso agrada uma parte da sociedade. Agrada uma parte. Porque o mundo jaz no maligno. Se não agradasse, vocês não fariam isso. Só que desagrada a muitos. E vai chegar um momento que vai desagradar a maioria, porque o número daqueles que temem a Deus vem crescendo. Graças a Deus. Então a autoridade ali, o Herodes, ele viu que agradava ao povo, ó, os judeus.
Aí ele prosseguiu perseguindo, ó, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Meu Deus do céu. Nem o líder de uma facção criminosa requer tanto cuidado assim. Hein? Meu Deus. Olha só, o apóstolo Pedro, o São Pedro, que você conhece. Você acha que ele era nocivo à sociedade? Claro que não. Ele era algum bandido, uma espécie de bandido? Também não. Né? E ele foi escoltado. Isso aí eu falei da outra vez aqui. Esses que mandavam prender os apóstolos, assim como no caso do túmulo de Jesus, eles tinham uma insegurança por causa daquilo que Jesus produzia em vida e também por causa daquilo que os apóstolos produziam, os frutos. Hoje, quando eles falam de nós, se referem a nós dessa maneira, quando nos perseguem, na verdade, eles levam com eles essa insegurança, esse medo. Eles têm medo do que a nossa fé é capaz de fazer. Essa é a verdade, a realidade. Eles morrem de medo, porque eles sabem que há uma fé em nós, que há um Deus verdadeiro operando aqui, e que esse Deus opera maravilhas. Alguns deles nem sabem por que nos perseguem. Esse aí era cego, não é isso? E prenderam o apóstolo Pedro e designaram 4 escoltas. 4 escoltas. De 4 soldados cada uma. 16 soldados armados para escoltarem o apóstolo Pedro e para vigiarem o apóstolo para que ele não fugisse. Olha lá. Quer dizer, teoricamente, ele estava muito bem guardado e não havia possibilidade alguma dele escapar daquela prisão. Imagina a cabeça dele, né? Embora tivesse fé, mas o homem, a carne, diante de determinadas situações, ela treme, ela se abala, ela duvida. Vai me dizer que você nunca chegou num ponto de pensar que não há saída, que não havia saída. Talvez você esteja vivendo isso. Aliás, Deus só nos dá aquilo que precisamos. De repente você chegou num ponto da sua vida que na sua ótica não tem saída. Quer dizer, você se sente cercado, você se sente realmente amarrado. Eu já passei por isso e algumas vezes, né, o meu espírito dizia, acredita, busca. Eu continuei buscando. Aliás, foi a última mensagem, não sei se foi no sábado ou no domingo, que o Senhor falou que mesmo que haja uma pedra na boca do túmulo, ou seja, no nosso caminho, mesmo que haja uma pedra entre nós e o nosso objetivo, tá? O nosso alvo, nós temos que continuar, porque pode ser que ao chegar lá essa pedra já esteja removida e estava. Porque elas sabiam, aquelas mulheres, que havia uma pedra, havia um obstáculo, havia um impedimento. Mas nem por isso pararam, ou desistiram, ou voltaram para a casa delas, guardaram os aromas,
Não. Porque o que derrota a pessoa é parar. É desistir. O que faz a pessoa ser vencida é se prostrar. Porque não interessa se há uma pedra, se ela é demasiadamente grande ou pesada. Porque aquele que vai comigo tem força suficiente. Aquele que vai comigo, ele sobra em poder. Seu nome é Jesus Cristo. E de repente você está como o Pedro. 4 escoltas de 4 soldados cada. Sabe o que significa isso? Um homem totalmente dominado. Pedro estava totalmente dominado. E de repente você está aí dominado também. Você olha e é como se houvesse assim várias escoltas, só que são problemas, né? São adversidades, problemas talvez com vícios, ou problemas na saúde, na família, sentimentais, conjugais, familiares, financeiros, né? E você se sente o quê? Cercado, imobilizado. Você está imobilizado, você está sem forças. Mãos e pés atados. Essa que é a verdade. Você não consegue ver uma luz. Quando o Senhor disse que o povo dele viverá pela fé, é que a fé ela não carece de você ver a saída. Não. A fé ela toca o coração de Deus, ela move as mãos de Deus. Por isso, Deus deu essa reunião do sábado às 18. Para reunir aqueles que estão escoltados, cercados, dominados. Aqueles que querem ver a glória de Deus, mas que na teoria não há possibilidades, não há saída. Talvez uma doença incurável mesmo. Um câncer, um HIV, enfim, qualquer outro tipo de enfermidade. Talvez um empresário falido, né, que endividado, nome sujo, envergonhado, fugindo de todo mundo. Mas como será? Não interessa como será. Não interessa. O que interessa é que o Deus que agia na vida daqueles é o mesmo que age hoje na nossa vida. E quando prenderam Pedro, o apóstolo Pedro, botaram 4 escoltas de 4 soldados. Tropeçavam uns nos outros. Até para chegar perto era difícil, né? Até eles próprios. Olha lá. Para o guardarem. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, o povo daria a sentença de morte para ele. Conclusão. Esse homem estava contado com os que descem a cova. Porque era comum. Aliás, foi assim que Jesus foi condenado. Era comum na festa, na Páscoa, soltarem um criminoso e condenarem um outro, dar de presente para o povo. Tanto é que apresentaram Jesus e Barrabás, o povo escolheu. As autoridades lavavam as mãos. O povo que dava a sentença. Temos 2 criminosos aqui, ó. Eles apresentavam. Qual que deve ser condenado e qual que deve ser solto? Como Pilato sabia que Jesus era inocente, tinha medo porque a mulher dele sonhava com Jesus. E falava para ele. Ele até
no julgamento ali, a gente percebe uma certa tendência, né? Esse é Jesus, o justo, não temos nada contra ele. O povo, não, esse aí tem que ser crucificado. Então, Pedro, ele certamente seria condenado à morte. Como Tiago, irmão de João, como Estevão, Pedro seria condenado. E eles guardavam ele, mostra lá, por favor, a intenção, olha lá, tensionando, a intenção, ó, era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, preso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que coisa, até arrepiei agora. Eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado. A oração incessante, a oração que move as mãos de Deus, que quebra as cadeias, as correntes. A oração que anula o poder das escoltas de Satanás, dos guardas que Satanás põe para prender as pessoas, para amarrá-las. 4 escoltas com 4 soldados cada. Mostra lá. Olha aí, igreja, ó. 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Agora vai lá embaixo. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nesse caso, pode botar todo um exército. Quando Davi se referiu às dificuldades, teve um momento que ele falou, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Põe na palavra exército, ainda que um exército se acampe. Um exército é muito maior do que 4 escoltas, só que esse homem é o mesmo que lá no Salmo 40, ele esperou confiantemente, ele orou, ele clamou por socorro. Eu tenho a impressão que esse exército já estava acampado contra ele. Do contrário, ó, olha lá, olha o que ele diz, ó. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele clamou por socorro porque esse exército já estava acampado contra ele. Na verdade. E eu tenho visto ao longo da história a oração fazer coisas extraordinárias, coisas impactantes, impossíveis. Ah, igreja. Ah, se eu pudesse lhe convencer, sabe? Ah, se eu pudesse dar uma ordem e você obedecer. Ah, se eu pudesse lhe buscar em casa, mesmo contra a sua vontade, porque seria uma vez só. As demais você viria espontaneamente. Ah, se eu pudesse provar para você que não é religião, não é o Valdemiro, não é a Francileia, não é o Jorge, não. Não é o Pereira. Não. Ah, se eu pudesse provar para você que não é religião, mas é a oração ao Deus Todo-Poderoso e de forma incessante. Que coisa, como a oração ela toca o coração de Deus. E eu vou mostrar para você que havia ainda deficiência na parte da igreja. Isso é natural, são homens. Embora a igreja tivesse uma oração, eles não estavam com plena certeza de que aquilo iria acontecer. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Agora, imagina a situação deste homem.
4 escoltas com 4 soldados cada. 16 homens armados contra um homem desarmado. A diferença é que esses 16 confiavam em suas espadas, em suas armas. E aquele outro ali só tinha uma saída para ele: o poder de Deus. Eu estou falando com gente que chegou num ponto que a única saída chama-se poder de Deus. É, a única saída. A única saída. Ah, eu já passei muito por isso. Nós temos uma deficiência, nós temos uma fraqueza, que é, enquanto há esperança nos homens, a gente está sempre procurando. Ah, vou falar com aquele lá, ele é influente. Eu vou falar com aquele outro, ele tem recurso. Ah, eu vou falar com aquele doutor lá, ele é especialista. Se é na parte da saúde, recorre-se aos principais, aos mais indicados, enfim. Alguém sempre fala, ó, eu conheço um doutor, um fulano, tal, né? Se é na área econômica, fala com o gerente lá, vai em tal banco, não sei o quê, fala com o fulano, com a agiota, falando de tal. Enfim, e assim, o homem, ele veio esgotar todas as possibilidades primeiro. Quando ele vê que não tem jeito, aí ele recorre a Deus. Quando recorre. Pedro não adiantava procurar um advogado especialista. É claro que alguém deve ter dito a ele, o apóstolo, você está preso, você está condenado à morte, mas não foi o seguinte, daqui a pouco vão te apresentar o povo vai te condenar. Eu conheço um advogado que ele é um expert em soltar pastor, tirar pastor da prisão. Eu nessas perseguições aí, eu já ouvi tanto. Vai lá falar com não sei quem. Toda hora. Ah, rapaz, eu às vezes eu olho para mim assim, entendeu? Eu olho no espelho e falo, eu acho que sou meio problemático. Porque eu já era para estar morto, ou preso, ou, enfim. Só que não tem nada a ver, essa obra não tem nada a ver comigo. Isso não é meu, não. Eu fui chamado, faço parte dela, fui chamado para ela. Porque o que já fizeram conosco, você está doido. Você sabe. Se você visse essa semana, é uma coisa estranha. Coisa estranha. Os desafios que me fizeram. Então, eu fico imaginando na porta da cadeia, que deve ter chegado da advogada. Chegado lá, o carcereiro, é aqui que está preso o apóstolo Pedro. Ah, mas tem 16 soldados em volta dele. Não, fala para ele que eu tenho uma brecha na lei que tira ele daqui. Nada. Esquece esse negócio de brecha. Aliás, se tem uma coisa que Jesus não entra pela brecha, ele já falou isso. Ele entra pela porta das ovelhas. Jesus não entra pela brecha, não. Até porque é ilegal nesse negócio de entrar pela brecha. Pela greta. Tem que ser pela porta mesmo. E a igreja fazia oração incessante a Deus. Eu fico imaginando neste sábado, quando eu e você dermos as mãos e fizermos a chamada oração incessante, no círculo de oração. Oração incessante, esse é o nome. E é bíblico. Nós vamos dar as mãos. Os apóstolos, ou seja, os pastores, os obreiros, os bispos, esposas. E o povo vai dar as mãos, fazer um ciclo de oração. E a oração incessante será exatamente para quebrar
todas as portas para derrubar os obstáculos, para curar o desenganado, para prosperar o que está aflito, endividado, nome sujo. E nós vamos abrir os trabalhos mais cedo, nesse sábado, por volta das 14. Porque o que vai ter de testemunho, de milagre, já é em decorrência da oração que fizemos no último sábado. A partir dela, né? Olha quantas cadeias já se abriram, já caíram. Eu me refiro a problemas, a adversidades. E Pedro estava ali escoltado, muito bem guardado no conceito do Herodes, do rei, né? Estava muito bem guardado. Até parece que é algum lugar que Deus não pode acessar, que Deus não pode... O Davi já dizia, né? O mesmo Davi. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Que coisa. Para onde me ausentarei do seu espírito? Imagina aqueles soldados ali conversando entre eles. Será que tem alguém que pode tirar o preso daqui das nossas mãos? Olha, Satanás e seus demônios devem estar se gabando da situação que colocaram você. Eu vou dizer uma coisa para você, o meu Deus vai te tirar daí. O meu Deus vai tirar você dessa situação. E eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu ponho a minha vida nisso. É absoluto isso. Você me perdoa usar essa expressão. Como é uma expressão, essa palavra absoluto, isso aí é exclusividade de Deus. Como não é o Valdemiro que vai te tirar, então a minha certeza é absoluta, porque Deus é absoluto, é o único. Ele vai te tirar. Eu tenho certeza disso. Pedro estava lá. E a igreja, em oração aqui, meu filho? Incessante. Que coisa, hein? Rapaz, vai sair fogo esse sábado agora. Vai descer fogo, sabia? Meu Deus, que oração, hein? Que oração. Meu Deus. Essa oração vai ser tão poderosa que ela vai tocar até nos incrédulos. Sabia? Tem casos na Bíblia que, num outro caso, inclusive, quando Paulo e Silas estavam lá, que eles oravam e cantavam louvores, e os demais escutavam. Esses demais também foram atingidos pela oração deles. Essa oração que vamos fazer nesse sábado agora, às 18, ela vai atingir até os incrédulos. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale isso, mas também não estou preocupado com isso não. Ela vai atingir a todos. Vai. Ela vai ser muito forte. Muito forte. Muito forte. Então, eu queria que você entendesse o que Deus está falando. Você que está aí preocupado, enfraquecido na fé. Ou mesmo você, não, eu não estou enfraquecido, apóstolo. Mas eu tenho grandes projetos, grandes objetivos, e às vezes Satanás quer impedir. É isso mesmo. Você que sonha. A oração será oração incessante. É o nome, põe lá, por favor. Olha lá. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Ou seja, ele estava na tábua da beirada. Ele estava à beira da condenação, da humilhação. Pedro dormia entre dois soldados.
Além de ter 16 cuidando, deitou um do lado esquerdo e outro do lado direito. Misericórdia. Que situação, hein? É como se fosse um bandido de alta periculosidade. Acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Sentinelas, vários guardas, ó, no plural. Ó. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão. Essa palavra é essa luz que está iluminando a sua vida, a sua prisão. Porque a luz é aquele clarão que nos faz ver a saída, enxergar. E nesse exato momento, Deus está dando a você, está vendo? O que eu estou falando para você é o que vai acontecer. Deus está abrindo os seus olhos, Deus está mostrando a saída para você. Que coisa, hein? Uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te. Ou seja, coloca o seu cinto. Né? Essa palavra cingir-te ou cinge-te, né? Muita gente não entende. É porque tem um tipo de tricô que as pessoas fazem que fala cingir, mas esse cingir da Bíblia é atar com o cinto. Coloca o seu cinto, olha lá. Cinge-te. E calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Aí o título: Pedro é livre da prisão. Pode botar isso aí no seu caderno. Ó. Você está livre da sua prisão. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. A coisa era tão extraordinária. A coisa era tão grande. Eu fico pensando no que Deus vai fazer por você, por mim, por todos nós. Eu me lembro do Salmo 126. O salmista falou assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Pedro achava que era uma visão apenas, que era um sonho. Era tão grande, porque ele sabia que ia morrer. Ele sabia que não tinha como ele, Pedro, ser livre de 16 soldados armados, alguém tirá-lo da prisão, provocar uma fuga. Só se Deus aparecesse mesmo, por intermédio de um anjo. E ele não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Puxa vida, hein? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, meu Deus do céu, como tinha guarda naquela prisão, hein? Como tinha porta e portões, hein? Olha lá. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Que coisa, hein? De uns tempos para cá, há portões automáticos. Isso só passou a ser possível a partir da energia elétrica e muito depois ainda, né? Mas antigamente nem existia energia elétrica. Imagina, não tem ninguém perto do portão. O portão é extraordinariamente pesado e grande. Você não vê ninguém fisicamente ali, o portão se abre. As trancas, como que por um controle remoto. Quer dizer, é Deus sugerindo que até os portões que estão fechados no nosso caminho estão sob o controle dele. Ele os controla. Não olha para o portão, para a barreira, para o obstáculo e diga: estou fechado, estou cercado, não posso passar, porque quem controla é Deus. E Deus é contigo. Deus controla tudo. Deus controla tudo. E abriu-se automaticamente. Olha só.
E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Pronto. Agora segue a sua vida, porque eu já te livrei, ó. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Meu Deus, a expectativa do povo judaico era condená-lo, era matá-lo. Talvez haja alguns que têm uma expectativa diferente da sua. A sua expectativa, ou seja, o que você espera, porque essa é a oração da esperança. É o círculo da esperança. Expectativa é esperança. É? Então, o povo judeu esperava condená-lo, acabar com ele. Quando Herodes colocasse ele ali, ó, o que fazemos com esse aqui? Crucificam. Matam. Mas a sua expectativa é que você venha pagar suas dívidas, que você venha ser curado dessa enfermidade, tenha o seu lar abençoado, a sua família, a sua casa, que tenha os portões de ferro abertos, as portas. Né? Portão é aumentativo de porta. Não foi assim que eu aprendi quando eu era pequeno, mas a gramática sugere isso. Portão é aumentativo. Se é aumentativo, porque nós chamamos lá na roça portão, aquela porta menor, mas está errado. Portão sugere uma porta grande. Fora dos padrões. Então era um portão extraordinariamente grande. Mostra lá, de ferro. Ele era o mais pesado de todos. Ele era o principal. Chegaram ao portão de ferro. Que dava para a cidade. O mais importante da prisão. O qual se lhe abriu automaticamente. Aquele portão que às vezes contraria mesmo a expectativa. Aquele portão que é a pedra no seu caminho. Que é o grande obstáculo. Esse será aberto automaticamente. Como que por um controle remoto. A ordem de Deus é essa. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ou judaico. Olha lá. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É o que nós vamos fazer. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, então, alegre ficou, que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe disseram: estás louca. Estás louca. Esse estás louca aí sugere o seguinte: a coisa era tão extraordinariamente grande, tão impossível de acontecer. Quando você anunciar às pessoas o que Deus fez na sua vida, até elas constatarem, elas vão chamar você de louca. Pode ter certeza disso. Deus vai fazer algo tão extraordinário, tão grande, que elas vão chamar você de louca.
Alguém fazendo sinal com a mão para que se calassem. Meu Deus, o cara apavorado. Cara, que não os pastores ficam na hora de chamar um milagre, né? Sinal com a mão, o cara gritando. Ó. Olha lá. Dando glória a Deus, né? Provavelmente. É assim mesmo. As coisas de Deus são assim. Mostra lá, por favor, meu filho. Eu estou lendo. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Esse anunciar isso a Tiago e aos irmãos, até hoje isso é anunciado aos irmãos, a você. Para que você saiba que o seu portão pode ser de ferro. Você pode estar cercado por 4 escoltas de 16, somando um total de 16 soldados. Você pode estar cercado por todos os lados. Pedro estava com 2 cadeias, duas correntes atadas. Mas a oração faz isso, ela move as mãos de Deus. E Deus certamente, Ele já está com as mãos na sua direção, igreja. Nós vamos falar mais acerca disso nesse sábado. Mas a verdade é que você não pode perder por nada. Nem pastor, nem obreiro, nem bispo, nem esposa, nem membro, nem católico, nem evangélico de qualquer denominação. Todos devem estar. Todos. E Deus certamente vai fazer o milagre. Sábado às 18 horas nós vamos dar as mãos. E aí vamos continuar. Nós vamos dormir aqui na igreja, domingo, a grande Santa Ceia. Deus, ele vai mudar a sua história nesse final de semana. Procure uma das igrejas mundial do poder de Deus, a mais próxima da sua casa. Isso aí são imagens do último sábado. Semelhante à inauguração. Que coisa. Nós vamos orar agora. Eu queria que você continuasse ligando. Nós estamos pegando os nomes e os dizeres. Né? As pessoas estão dizendo, a minha pedra já está removida. Escreva nesse envelope e traga nesse sábado. E apresente a Deus uma oferta, um investimento, seja um dos 7 mil, né? Com R$200. Vamos orar? Pega o seu copo com água. Você entendeu a palavra? Nosso Deus é nosso Pai, em nome de Jesus. Invocamos o teu santo nome, Pai. Glorificamos o Senhor. Consagra esta água. Faz o teu nome ser glorificado. Faz maravilhas na vida do teu povo. Toca na criatura que se encontra aflita, desesperada, abatida, preocupada. Toca na criatura que chegou ao limite das suas forças. Descobriu que está com câncer, uma doença que não tem mais volta. Ou um problema crônico na vida financeira, na família, no casamento. Pai, restaura os caminhos, a vida. Faz o teu nome ser glorificado, Senhor. Meu Deus, prospera o teu povo. Os patrocinadores dessa obra, consagra esta água e quem beber receba vida. Abra as janelas dos céus e derrama a bênção, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus.